hoje nós vamos estudar os princípios da ótica geométrica. Então, na aula anterior, que até está gravada no YouTube, nós falamos sobre alguns conceitos da ótica geométrica. Então, a gente vai dar continuidade a esse assunto que já foi visto em algumas semanas. Então, quando a gente fala de ótica geométrica, né, só lembrando, é a parte da física que vai estudar a luz, agora sem considerar a sua natureza, apenas os efeitos ou fenômenos que ocorrem com a luz em algumas situações. Então, para fazer esse estudo, temos que ter primeiro conhecimento nesses 3 princípios que eu vou apresentar hoje para vocês nessa aula. Então, o primeiro é o princípio da independência dos raios de luz. Então, vamos considerar essa situação aqui que está representada nessa imagem. Aqui você tem 2 lanternas, né, o feixe de luz dessas 2 lanternas vai atravessar um anteparo, que seria algo que está bloqueando, só que tem um pequeno orifício que deixa passar parte da luz. Então, a lanterna vai iluminar e a parte da luz vai passar por esse orifício. Da mesma forma, você tem nessa segunda lanterna também um anteparo com um pequeno orifício e vai deixar passar uma parte da luz. Então, você observa que esses 2 feixes de luz, que nós vimos na aula passada, que é o conjunto de raios de luz, eles vão, em determinado momento, ó, nesse pedaço aqui, eles vão ter um cruzamento entre eles, então eles vão se cruzarem. Então, vai ter um feixe e vai atravessar o outro. Porém, não vai acontecer nada. Você observa que, independente de ter esse feixe, vamos dizer que aqui tivesse fechado, não tivesse passando luz. Então, a luz dessa segunda lanterna aqui, vou chamar a lanterna 2 e aqui lanterna 1. Então, a luz da segunda lanterna iria percorrer normalmente aqui essa trajetória, seguindo essa direção. Ao abrir essa outra janela daqui, então nós vamos observar, se a gente abrir, não dá para apagar, mas se a gente abrir aqui, ó, aí nós vamos deixar a luz passar. Então a luz passando, ela vai se encontrar com esse outro feixe, porém não vai ter nenhuma interferência. Então o princípio da independência dos raios de luz ou dos feixes de luz diz o seguinte, que raios de luz, quando se encontrarem, se cruzarem, um vai passar pelo outro como se o outro não tivesse ali. Então, um não vai interferir na direção de propagação do outro. Então, esse é o princípio da independência dos raios luminosos. Aí está escrito aqui, ó, a propagação de um pincel de luz não é perturbada pela propagação de outros na mesma região. Um independe da presença dos outros. Então, como eu disse, né, um não vai depender da presença do outro. Eles não vão atrapalhar o percurso do outro. E quando ocorre esse cruzamento de raios de luz, cada um deles vai continuar sua propagação independentemente da presença dos outros. Então, um não vai interferir no trajeto do outro. Então, esse é o princípio da propagação retilínea. E por que ele é importante, né? Na prática, esse princípio ele é importante exatamente no estudo de problemas da ótica, porque como um não vai interferir na trajetória do outro, um não vai perturbar o outro, então nós podemos concentrar a atenção em determinado raio de luz sem nos preocuparmos com a presença de outros, que certamente, devido a esse princípio, não vai perturbar o raio em estudo. Então, o segundo princípio é o princípio da propagação retilínea da luz. Então, vamos observar novamente aqui esse aparato, que seria um experimento. Nós temos aqui, ó, 2 anteparos, um anteparo chamado de A1 e um anteparo chamado de A2. E em cada anteparo desse você tem um pequeno orifício. Então, você vai imaginar um anteparo como se fosse uma superfície que vai bloquear a luz. Então, a gente poderia fazer isso com duas folhas de papelão. E no meio da folha papelão, a gente iria fazer um orifício. Então, você teria um anteparo com um pequeno orifício, um furo onde a luz consegue passar.
Aí nós vamos fazer isso com 2 anteparos. Então, você vai pegar 2 anteparos e colocar 2 orifícios. Se você tem do outro lado uma lâmpada pequena, ou mesmo uma vela, a gente poderia substituir isso aqui por uma vela, chama de uma vela, e você está numa sala sem iluminação, apenas com a iluminação desse objeto aqui, que pode ser uma lâmpada, uma pequena lâmpada ou uma vela. Então, sem os anteparos, a gente enxerga a luz que vai sair lá da chama ou da lâmpada e atingir a nossa visão. Mas se eu colocar um anteparo sem nenhum orifício, sem nenhum furo, bloqueando a vela da minha visão, então eu vou deixar de enxergar a luz da vela que viria em direção dos meus olhos. Então, aquele anteparo sem orifício vai bloquear. Agora, se eu faço um pequeno orifício e alinho na direção da vela, aí eu já vou conseguir enxergar lá a chama da vela ou a lâmpada, se for o caso. Agora, se eu tiver um segundo anteparo com outro orifício, para eu poder enxergar a chama da vela ou a lâmpadazinha, eu vou ter que ter exatamente o alinhamento desses 2 orifícios, e esse alinhamento vai ser exatamente uma linha reta que, passando pelos orifícios, vai atingir lá a lâmpada ou a chama da vela, que é exatamente esse desenho que está aqui, ó. Então aqui a pessoa está olhando, aqui eu tenho 2 orifícios nos anteparos, e alinhando em linha reta ele vai conseguir enxergar lá a lâmpada. Então no caso aqui é uma lâmpada. Então você tem essa situação aqui. Então a pessoa está observando a luz que vai sair daqui e vai chegar lá na vista, no olho da pessoa, andando em linha reta. Então, o princípio da propagação retilínea da luz diz o seguinte, que a luz se propaga em linha reta. Agora, para acontecer isso, nós vamos ter o seguinte, o meio tem que ser transparente e homogêneo. Então, nos meios transparentes e homogêneos, a luz propaga-se em linha reta. Então, um meio homogêneo é aquele que apresenta as mesmas características em todos os elementos de volume. Então, por exemplo, vocês que estão assistindo a aula, então você está vendo do seu celular para a sua visão. Então, entre o celular e a sua visão, né, o seu olho, você tem aqui um meio que é o ar. Então, você tem o ar. E o ar, num ambiente pequeno ou em curtas distâncias, ele é um meio homogêneo. Então, ele não vai atrapalhar a propagação dos raios de luz, não vai ter nenhuma interferência, tá? Porque ele apresenta-se com as mesmas características. Então, ele é um meio transparente e homogêneo. Então, nós temos aí a questão do segundo princípio, é o princípio da propagação retilínea da luz. Aí vamos ver agora alguns dos efeitos que esse princípio da propagação retilínea da luz provoca, né? O primeiro fenômeno ou efeito seria o efeito da sombra e da penumbra. Então, só existe sombra e penumbra por conta da propagação retilínea da luz. Então, vamos ver novamente aqui esse experimento, esse aparato. Você tem aqui, ó, uma fonte de luz, né? Vamos imaginar novamente sendo a nossa vela. Nós temos aqui um disco que vai ser um anteparo, né? Ou um disco fechado. Então você poderia imaginar uma tampa de algum recipiente, né? De um pote. Então você pega uma tampa de um pote circular, aí você tem aquela tampa, vai servir para bloquear a luz. Então é uma tampa opaca, não é uma tampa transparente, ela é opaca. Então, ela vai servir para bloquear a luz. Então, a luz, ó, quando passar aqui, ela vai ser bloqueada por esse disco aqui, que poderia ser uma tampa de um pote. E se você está fazendo isso com a chama de uma vela num ambiente sem nenhuma outra iluminação, você vai observar aqui a projeção de uma sombra, né? Então, a gente faz isso muito colocando a mão. Então, você acende uma vela, né, num ambiente totalmente escuro, aí você coloca a sua mão próximo à parede, aí você vai ver a sombra da sua mão. Então, na medida que você aproxima a sua mão, que no caso aqui seria o disco, mais próximo da fonte que está emitindo a luz, né, que poderia ser uma vela, aí você vai verificar que essa sombra ela vai aumentando de tamanho. Conforme você vai afastando aqui, ó,
o objeto da fonte de luz aproximando aqui do anteparo da parede, poderia ser, aí você vai observar que a sombra vai diminuindo, chegando ao mínimo exatamente igual ao tamanho aqui do objeto que está bloqueando a luz. Então, quanto mais próximo da fonte de luz, maior vai ser a sombra. Quanto mais próximo o objeto, né, que está bloqueando, maior vai ser a sombra, e quanto mais distante esse objeto tiver da fonte de luz e mais próximo tiver da parede ou anteparo, aí você vai verificar que a sombra vai diminuindo até, no mínimo, ser exatamente igual ao tamanho do objeto que está bloqueando. Então, aqui você tem uma região de sombra. Então, a sombra, ela é formada geralmente por objetos pontiformes, que é esse exemplo aqui, ou fontes de luz muito distante. Então, como um exemplo seria o Sol. Então, se a gente imaginasse aqui o Sol, então o Sol é uma fonte de luz, não é pontiforme, e ele é um corpo maior que a Terra, mas, porém, como a distância dele é tão grande, então ele se torna, né, devido à distância ser tão grande, ele se torna mais ou menos, né, a gente poderia aproximar para uma fonte de luz pontual. Mas mesmo assim seria uma aproximação grosseira, e não é uma fonte de luz pontual. Na verdade, a sombra projetada devido ao Sol, se a gente fizesse isso e aqui, ao invés de ser uma fonte de pontiforme, fosse o Sol, a sombra do disco, ao meio-dia, né, no Sol a pico, a sombra do disco vai ter exatamente o tamanho do disco, independente se você aproximar do solo ou afastar. Essa sombra aí não iria alterar seu tamanho, considerando isso o Sol do meio-dia ou o Sol a pico. Aí outra situação que nós podemos observar, além dessa, né, da sombra, é a penumbra. Mas como é que a gente vai observar a penumbra? Vamos ver aqui nesse outro esquema aqui, ó. Para a gente observar o efeito da penumbra, você já vai ter que ter uma lâmpada, agora uma lâmpada de dimensão não pontiforme. Então você vai ter uma lâmpada de um determinado comprimento que não vamos considerar mais uma lâmpada pontiforme. Então, nesse caso aí, não poderia ser a chama de uma vela. No primeiro exemplo, poderia ser a chama de uma vela, mas nesse agora, não. Então, nessa situação, nós vamos observar a formação de penumbra. Então, para formar a penumbra, você vai verificar o seguinte: como aqui é um corpo extenso, essa lâmpada aqui é um corpo de um certo comprimento, né? Então, região na parte inferior da lâmpada, ela vai conseguir iluminar essa parte aqui de baixo. Já a extremidade superior da lâmpada, ela não vai conseguir iluminar, porque o disco aqui ó, vai bloquear, mas a região aqui de baixo vai conseguir iluminar. Então, alguns raios que saem, deixa eu desenhar aqui um raio para vocês verificarem. Então, se eu pegar aqui um raio de luz, ó, saindo dessa parte de baixo da lâmpada, você vai observar que ele vai iluminar aqui, ó. E se eu pegar um raio de luz saindo dessa parte de cima, ele já não consegue iluminar porque ele é bloqueado pelo disco. Ele só vai iluminar, ó, essa outra parte aqui embaixo, que é uma região iluminada. Tá? E se você pensar agora o contrário, aqui em cima, ele consegue iluminar essa região aqui, ó, esse disco aqui. Já um raio de luz aqui de baixo, ele não vai conseguir iluminar, mas vai iluminar lá em cima. Então, essa região aqui, você tem uma região iluminada. Aqui. Porque tanto o raio de luz da parte de cima como na parte de baixo vão conseguir atingir essa região aqui de fora, toda essa região aqui, ó, iluminada, em cima e embaixo. Agora, essa outra região aqui, ó, que está com essa cor diferente, é uma região que está parcialmente iluminada. Ela é iluminada apenas pela parte de cima da lâmpada, agora a parte de baixo não consegue iluminar. Então, essa região aqui é o que a gente chama de penumbra, que está chamada aqui, ó, penumbra. Então, você tem aqui, ó, penumbra. Então, a penumbra seria uma região que está parcialmente iluminada. Seria uma meia sombra, né? A gente poderia falar assim que seria uma meia sombra. Não é nem sombra, nem região iluminada. Ela está parcialmente iluminada. Já a sombra, não, a sombra ela é uma região
totalmente escura, então uma região não iluminada. Então essa parte aqui central, que está destacada aqui com a cor mais escura, mais fechada, exatamente você vai ter a sombra. Então você tem a sombra projetada, é exatamente aquela região que não vai receber iluminação. A penumbra é uma região que está parcialmente iluminada e a outra região que está totalmente iluminada, a gente chama de região iluminada. Então nós vimos aí a sombra seria uma porção, né, do local que não é atingido nenhum raio de luz, então você tem uma região totalmente escura, e a penumbra é uma região que está entre o iluminado e a sombra, então uma região parcialmente iluminada. Aí, a partir desse conceito de sombra, penumbra, aí nós podemos analisar outras situações, mas vamos ver primeiro essa foto aqui desse ursinho. Então você tem aqui o urso, ele foi tirado foto, e aqui, ó, na parte dessa parede aqui, onde está próximo, você tem uma região que está totalmente iluminada, que é essa região mais externa, uma região que está um pouco mais clara e outra região do meio mais escura. Então aqui você teria a sombra, que é essa região mais escura, a penumbra, que é essa região aqui ao redor da sombra, e ao redor da penumbra, a região iluminada. Então você tem aí a questão da sombra e da penumbra. E através desses conceitos nós também podemos entender a formação dos eclipses. Então vamos ver aqui o primeiro caso. O eclipse da Lua ocorre exatamente quando você tem um alinhamento entre os três astros, a Lua, a Terra e o Sol. Então, quando a Terra está entre a Lua e o Sol, nós temos aqui o chamado eclipse da Lua. O que seria o eclipse da Lua? O Sol, ao iluminar a Terra, a sombra da Terra, ela vai ser projetada sobre a Lua. Então, a Lua vai estar passando exatamente nessa região de sombra. Então, durante algum momento, a gente não vai ver a Lua, vamos ver apenas um disco iluminado da Lua, um disco ao redor da Lua, mais ou menos como essa imagem aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui a imagem correta. Então seria mais ou menos dessa forma, ele vai perdendo a iluminação, aqui seria a Lua totalmente iluminada pelo Sol, aí na medida que ela vai entrando nesse cone aqui de sombra, aí ela vai perdendo a sua iluminação do Sol, então ela vai ficando escura aos poucos, até chegar um momento que a gente não vai mais ver a Lua, só vai ver um pequeno traço lá da Lua. Então esse eclipse aqui foi em 2003, então aqui é o chamado eclipse da Lua. Vamos ver agora o eclipse do Sol. O eclipse do Sol também, novamente, é o alinhamento da Terra, Lua e Sol, só que agora a Lua é que vai ficar entre a Terra e o Sol. Então o Sol vai iluminar aqui a Terra, só que a Lua vai passar na frente, e devido a ela estar passando na frente, ela vai ter uma projeção aqui, ó, da sombra em uma região da Terra. Só que como a Lua ela é bem menor do que a Terra e muito menor ainda do que o Sol, então ela não vai conseguir fazer uma sombra sobre toda a Terra, apenas numa pequena região. Então, devido a isso, nós vamos ter região de sombra, que é o que a gente chama de eclipse total, região que vai ver apenas uma parte do Sol. Então, quem estiver aqui nessa parte de cima do globo terrestre, ele vai conseguir enxergar essa parte superior do Sol, mas ele não vai conseguir ver essa parte inferior do Sol aqui, ó. Então, quem estiver aqui, ó, a Lua vai bloquear parte da luz do Sol, mas não vai bloquear parte da luz do Sol na parte de cima. Então você vai ter uma região que está parcialmente iluminada. Então ali seria uma penumbra. E é o que a gente chama de eclipse parcial. Então vai ter uma parte que vai estar iluminada e outra não. Então eclipse parcial. Então a região de eclipse parcial é sempre maior do que o eclipse total. O eclipse total é uma pequena região da Terra e o eclipse parcial já é visto por uma área maior do nosso planeta. E a outra região que está totalmente iluminada não vai nem observar o eclipse total, nem o eclipse parcial. Tá? Então,
por hoje a gente fica por aqui, aí na próxima aula a gente dá continuidade a essa parte de ótica geométrica.